O nosso problema não está no regimento. O nosso problema está, como esteve no governo anterior, em não ter votos. O que nós tínhamos de problema no governo do presidente Michel Temer é que, em determinado momento, nós não tínhamos maioria para aprovar a reforma da Previdência. Bolsonaro vai conseguir essa maioria? Olha, eu estou muito confiante que há um ambiente na sociedade brasileira, em muitos partidos, inclusive de partidos que divergem das posições do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que os governadores dos partidos de centro-esquerda compreendem o que é a importância da reforma da Previdência. Acho que a gente tem que dialogar. Eu tenho feito isso. Estive na segunda-feira com o governador do Rio Grande do Sul. Devo estar na quinta-feira com o governador do Ceará. Na sexta-feira com o governador. Pretendo visitar o governador do Piauí, o governador de Pernambuco, o governador de Goiás e Mato Grosso, para a gente começar a construir um amplo debate sobre a importância da Previdência, sem paixões, sem discussões ideológicas, mas com a racionalidade que esse tema precisa ter no Congresso Nacional. Idade mínima para mulher e homem passa? Igual? Eu sempre defendi a idade mínima igual. Eu defendi isso em 2017, tá aí se você entrar nos sites, você vai ver a minha declaração. Eu não vou mudar de opinião. Não era a posição majoritária da Câmara dos Deputados na discussão da reforma da Previdência. Eu fui vencido, é do processo democrático. Mas eu defendo mais importante do que ser a mesma idade, é que a gente tenha uma transição que garanta que o impacto fiscal no curto prazo seja um impacto que garanta aí uma redução ou pelo menos uma estabilização da relação dívida-PIB no Brasil. Presidente, só pode ser claro a respeito do aproveitamento ou não da PEC que já foi aprovada em comissão especial na Câmara. Isso vai acontecer? Pode acontecer, claro que pode. O regimento vai ser respeitado. Eu não vou dar uma sinalização hoje que sinalize um desrespeito ao regimento, porque eu vou criar um ambiente de muito tensionamento com a oposição, com a minoria, no plenário da Câmara. E não é esse o nosso problema. O nosso problema é garantir em 2 meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o nosso desafio que a gente começa a trabalhar hoje e que a gente espera, com o apoio de prefeitos e governadores, dialogando com todos os partidos, construir uma solução, um texto que atenda a todos os poderes da federação. Eu espero que eu espero que tenha maioria. Agora, o prazo para votar, o prazo regimental, eu não vou descumprir o regimento. Não adianta. Isso não é bom para o processo de tramitação da PEC. Porque se a gente começar a sinalizar algo diferente do que respeito ao regimento, em vez de levar 2, 3 semanas na Comissão de Constituição e Justiça, vai levar 45 dias, 2 meses. Em vez de levar 11 sessões no plenário da Comissão Especial, vai levar 20 sessões. A gente precisa, olhando no olho de cada deputado da minoria, dizer para eles o seguinte: o seu espaço será respeitado. Agora a maioria vai prevalecer na aprovação da reforma. Só para deixar claro, presidente, pode pensar. Ser aprovada na Câmara em quanto tempo? Olha, 5 sessões para apresentar a emenda na Comissão de Constituição e Justiça, 2 sessões de vista, 3 semanas, se for bem organizado, você tira da comissão. E no máximo 45 dias você pode tirar da 11 sessões. Aí tem que fazer uma média. No início do ano legislativo, o número de sessões que vão contar prazo para as 11 sessões é maior. Porque como tem muito deputado novo chegando, nós vamos voltar a ter quórum na segunda e na sexta, que nós não tivemos nos últimos 2 anos. Então talvez em 2 semanas e 1 dia a gente já possa ter garantido as 11 sessões e podemos até ampliar o debate mais um pouquinho, mais 3, 4 sessões, para garantir à oposição o seu direito. Então o nosso problema não é o regimento. Nosso problema é trabalhar de hoje até o término dessa discussão, garantindo aprovação na CCJ, na comissão especial e garantindo 320, 300 votos para a matéria no plenário. 2 meses o senhor... Não, isso nem pode. Mas precisa passar pela comissão especial novamente? O ministro Guedes apresentou um preâmbulo da proposta? Eles já me explicaram, a proposta é muito boa, ela vem agregando ideias, depois o ministro vai falar sobre isso quando for apresentar a PEC. Eu acho que é uma proposta que vai estar olhando o futuro do Brasil, está olhando o futuro do novo sistema previdenciário brasileiro, garantindo o seu equilíbrio, que é fundamental.
porque o sistema de repartição puro, ele mesmo o sistema dos novos servidores públicos, a partir de 2013, ele também é deficitário. Então, acho que está se pensando no futuro de forma correta, está se organizando a transição de forma correta, está tendo uma preocupação com os mais pobres de forma muito correta, né, diferente do que está escrito de forma, do meu ponto de vista, distorcido ao que eu ouvi em relação aos mais pobres, aos idosos. Então, eu tenho certeza que a proposta, quando ela for explicada pelo ministro na semana, nos próximos dias, vocês vão ter uma bela surpresa de que o Brasil vai fazer uma reforma que vai garantir os direitos dos que ganham menos, né? E pedindo àqueles que ganham mais que ajudem o Brasil nessa transição tão necessária do estoque de aposentadorias que são muito deficitários no Brasil. Presidente, mas qual é a proposta que o senhor conheceu? Ela traz essa diferenciação entre homens e mulheres? Isso aí é uma questão que o governo vai falar. Eu estou aqui para ajudar o ministro Paulo Guedes, que eu já conheço há muitos anos, amigo do meu pai, que é um dos grandes economistas que esse Brasil tem e que nós temos orgulho de tê-lo como ministro da Economia. E eu vou ajudar como presidente da Câmara, isso vocês todos já sabem. A proposta com questões, essas questões são questões menores. O importante é que nós temos uma reforma estruturante que vai organizar o sistema previdenciário brasileiro e vai gerar condições para que o Brasil volte a crescer. Eu aposto com vocês que se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. O crescimento anualizado nos 12 meses seguintes à aprovação, à promulgação da PEC. Não é minha, eu tenho certeza, pelo PIB potencial que o Brasil tem hoje, que a gente vai crescer mais de 6% nos 12 meses seguintes. Eu aposto muito que a reforma da Previdência vai tirar muitos brasileiros do desemprego, do desalento, da pobreza, porque ela é que vai garantir o equilíbrio fiscal brasileiro de longo prazo, garantindo que os investidores voltem a acreditar nesse país e voltem a investir no nosso Brasil. Levando em consideração o prazo do governo para apresentar a proposta e o prazo de tramitação que tem que passar pela Câmara, o senhor acredita que no primeiro semestre dá para votar no plenário? A gente estava com ela pronta no governo do presidente Michel Temer em maio para votar. Não estou entendendo porque essa nossa preocupação com o tempo. O tempo é o tempo da maioria. Nós vamos respeitar a minoria. Mas tendo maioria, em maio o governo Michel Temer 17 tinha já condição, a partir de 15 de maio, de votar a Previdência. Não votou pelos motivos que nós conhecemos. Então o nosso problema não é de prazo. Se a Câmara votar durante o mês de maio como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto que o rito da Câmara dos Deputados e tem certamente um presidente, né, que é liberal, que é do Democratas, que eu não tenho dúvida nenhuma, que vai defender a aprovação da reforma também. Presidente, essa é a terceira vez no comando da casa. É uma nova legislatura, mas o senhor conhece ele bem. Qual você acha que é o tamanho da base do governo agora? Eu acho que o tamanho da base está em construção. Eu acho que o governo tem condição de ter 350 deputados na base. Hoje eu não sei, não sei quanto tem, eu sei que não tem 350 ainda. Tem condição de construir, compreendendo que todos os partidos no nosso campo são importantes. Não tem um partido nesse processo que não é importante. Até porque, como a oposição tem 140 deputados, né, nos sobra aí, né, a diferença, que é um pouco acima de 350, mas eu acho que 350, bem trabalhado pelo governo, o governo consegue ter uma base de 350 para garantir a aprovação das reformas. 308 tem hoje? O quê? 308 tem hoje? Não é que está longe ou perto, eu não sei se está longe ou perto. Eu sei que isso é uma construção que está começando agora. A eleição para presidente da Câmara e do Senado segurou as articulações do governo. O presidente, como prometeu não participar do processo eleitoral da Câmara e do Senado, essa posição dele, que foi 100% correta, da qual eu agradeço muito publicamente, ela também gerou um atraso na formação da maioria do governo. Pela posição democrática do presidente, de não interferir na Câmara, principalmente no Senado, acabou atrasando o processo de formação da maioria que está sendo construído agora, eu tenho certeza. Presidente, qual ponto da reforma é mais sensível nessa negociação? Tem algum ponto que é mais difícil? Não tem. O problema da reforma não é a reforma, são as mentiras que se falam sobre a reforma. Se o brasileiro soubesse que o brasileiro que ganha, que se aposenta com um salário mínimo, que se aposenta com 65 anos porque não cumpre o prazo de contribuição de 15 anos, e que representa 70% do regime geral, ele financia a aposentadoria do que se aposenta com 55 anos, com 28 mil reais, talvez o Brasil tivesse uma crise de relacionamento da sociedade, uma guerra civil quase. Porque o brasileiro, se tivesse a informação correta, que o pobre é que paga a aposentadoria, que ganha mais, talvez os brasileiros
entrassem num processo de muita revolta. Então, a estratégia é não deixar que algumas corporações, né, trabalhem com informações falsas. O nosso problema no debate da Previdência do governo Michel Temer foi as falsas informações que algumas categorias levaram à sociedade. Inclusive do serviço público. Mas é óbvio que eu falei de corporações, eu não falei privadas, falei públicas. Então, não falei que são todas, mas algumas faltam com a verdade. Teve um representante de uma corporação que disse no Piauí que a reforma do presidente Michel Temer ia proibir o motorista de ônibus de se aposentar com 65 anos se ele tivesse desempregado. Então, esses tipos de mentira que a gente precisa organizar. Muitos servidores públicos federais me procuraram durante a eleição dizendo que não iriam votar em mim porque eu estava querendo tirar deles o direito de se aposentar com R$7.000. Eu falei, não quero tirar nada seu. Eu só quero que você ajude na transição, trabalhando um pouco mais, já que a sua expectativa de vida é bem maior do que a idade que você vai se aposentar hoje. Então, o grande desafio da Previdência, da mudança do sistema tributário, não é a proposta que vem do governo. Eu tenho certeza que tanto uma como a outra, que certamente virá depois, ela vem com uma boa estrutura. O problema nosso é enfrentar as falsas informações, porque aquele que está se aposentando mais cedo e com maior salário, ele não vai para a imprensa defender isso. Ele vai para a imprensa dizer que o trabalhador que ganha um salário mínimo vai ser prejudicado. Esse é o desafio do governo. O vazamento de ontem, do meu ponto de vista, não conversei com o ministro, é já o início do trabalho para desorganizar, né, a votação da reforma da Previdência. E nós temos que ter clareza disso. Aqueles que querem organizar o Brasil, que querem garantir emprego para mais brasileiros, redução da pobreza, né, tem que estar defendendo a reorganização primeiro da Previdência brasileira e depois das outras estruturas. Presidente, mas como que a Câmara dos Deputados vai contribuir para não ter essas falsas informações, visto que a proposta que tem da minuta e diz inclusive que vai ter a cobrança da idade mínima final de 65 anos para os servidores manterem integridade. Eu não vou tratar de algo que eu não conheço e que para mim ainda não faz parte do mundo real. No mundo das hipóteses, eu posso tratar de muita coisa aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos mais experiência hoje, nós não vamos deixar que algumas corporações tratem a reforma com falsas verdades. Nós queremos tratar dela com as verdades. Se nós tratarmos dela com as verdades, nós vamos ganhar essa batalha, né? Porque quando o brasileiro, mais uma vez voltando ao assunto, souber que o maior sistema de transferência de renda do mundo é a Previdência brasileira, dos que ganham menos a favor dos que ganham mais uma vez a gente vai ter o apoio da sociedade. Nós precisamos explicar para a maioria absoluta dos brasileiros que se aposenta com muito menos, que essa proposta não tira nada dos que ganham menos e organiza para os que ganham mais. A gente não está chegando ao ponto da Espanha e de Portugal, que tiveram que cortar a aposentadoria. Na Portugal, o direito adquirido acabou, porque chegou uma hora que não tinha mais condição de pagar a aposentadoria em Portugal. Nós não queremos chegar nesse ponto. Mas para o Brasil não chegar a esse ponto, a gente vai organizar sob liderança do ministro Paulo Guedes. Presidente, pelo que o senhor viu do texto, vai exigir muita negociação? Não, eu não vi texto, eu conversei, eu não preciso ver texto para compreender o escopo da proposta. O texto, quando o ministro encaminhar, eu vou estudar o texto e tenho certeza que dentro daquilo que ele relatou, do que está se pensando sobre a Previdência, nós vamos ter um belo debate e belas propostas que ainda não estão bem compreendidas pela imprensa. Passa pelo aval final do presidente, o Mourão falou que a palavra final é do Bolsonaro, inclusive... Mas é óbvio, ele que tem que assinar a PEC, meu Deus do céu. E que isso pode mudar a idade mínima. Quê? Mas eu não estou discutindo os pontos específicos. O que eu estou dizendo é que a proposta, o corpo da proposta é muito bom. Vamos esperar que o governo, o presidente com o ministro da Economia decidam qual é o texto final para a gente discutir. Até por isso que eu não quero discutir o que está na imprensa, porque o que está na imprensa não necessariamente é o que vai ao Congresso. Presidente, foi preparado para evitar também existência dos militares? Não, os militares sempre foram, nesse processo todo, desde a redemocratização, eles foram muito generosos em todas as reformas administrativas que o Brasil fez. Né? Foi a categoria que mais cedeu ao longo dos últimos anos. E tenho certeza que, como são muito preparados, eles sabem fazer muito bem, eles sabem que sem organizar o sistema previdenciário, inclusive o deles, no futuro eles também não terão a garantia das suas aposentadorias. Mas vem junto, então? Eu não sei se vem junto, eu já disse para você que essa questão de como vem, como vai, isso não é um problema
meu nesse momento. O meu será quando chegar na Câmara, mas quando chegar na Câmara, a responsabilidade será minha. Presidente, essa estimativa Eu estou falando o seguinte, a do presidente Michel Temer, em maio estava pronta para o plenário na Câmara. Só estou te dando uma base, o regimento é o mesmo. Vai depender da nossa capacidade de articulação, garantindo o debate, garantindo o diálogo. Nós não podemos abrir mão do diálogo. O diálogo, inclusive com os governadores de oposição, através dos seus deputados, eu acho que vão garantir um ambiente para essa votação muito melhor do que a gente possa estar imaginando hoje. Presidente, só quero saber como foi a sua conversa com o Onyx antes. Foi muito boa, muito boa. Se alinharam porque estava ali um dado. Eu quase tirei uma foto dando um beijo nele e mandei para você. Eu só vim acompanhá-lo. Obrigada. Nós estamos conversando sobre a estrutura da reforma. Eu não poderia falar melhor do que disse o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. A liderança importante entendeu que a reforma, as linhas estruturais da reforma, a Previdência brasileira tem sido uma fábrica de desigualdades, perpetua privilégios, acentua diferenças e desigualdades sociais, e nós estamos exatamente tentando estruturar uma reforma que atenue, que diminui, que reduza isso, depois de um período de transição. Muita coisa paramétrica, como vocês viram aí, por exemplo, foi falado homens e mulheres com 65 anos. Vocês sabem que a posição, por exemplo, do deputado Rodrigo Maia era que fossem iguais, porque as mulheres, inclusive, têm uma expectativa de vida mais longa. Só que a posição do presidente Bolsonaro foi sempre que não, que as mulheres deviam ficar com uma idade menor. E foi o que o general Mourão falou hoje. Falou, olha, a palavra final nisso é do presidente, porque ele que assina a PEC. Então, nós vamos ser bem mais precisos muito brevemente. Nós estamos acertando justamente isso. Isso é mostrado. O presidente está fazendo uma cirurgia. Ele saindo da cirurgia, ele olha isso, diz, olha, isso aqui sim, isso aqui não. Ele tem o cálculo político dele, né? E não adianta, é como o deputado disse, não adianta mandar uma proposta que também não é aceita. E aí o presidente, por exemplo, diz, olha, eu acho melhor deixar as mulheres com menos. Tudo isso são aspectos de parâmetro e nós estamos calibrando. A proposta, a ideia é que ela chegue pelo menos a R$1 trilhão. Pelo menos a R$1 trilhão. Simulamos com 15 anos, simulamos com 20, simulamos com 10. Posição, isso é o valor hoje de 10 anos. 1 trilhão em 10 anos. 10 anos, 1 trilhão. Há simulações em que é 1 trilhão em 15 anos também, de valor presente. E isso é que está sendo calibrado. O importante é que ela tenha potência fiscal para resolver o problema, é a primeira coisa. Segundo, que ela inaugura um período novo para a Previdência. Nós vamos ter um novo regime trabalhista e previdenciário. Eu não quero falar muito sobre isso agora, porque está começando. Mas vocês têm visto o presidente dizer que tem várias possibilidades. Tem regimes trabalhistas e previdenciários, como esse nosso atual, onde a Previdência já quebrou, antes da população envelhecer, e, ao mesmo tempo, tem baixa capacidade de geração de empregos. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então, eles vão quebrar a Previdência. Então, o nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como, ao mesmo tempo, livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram, que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e, ao mesmo tempo, destrói empregos em massa. São dezenas de milhões de empregos destruídos pelo financiamento equivocado, uma série de defeitos que ela tem. Então, a reforma, como disse o deputado, que é uma liderança jovem que percebe a importância da reforma, eu sempre disse para vocês que isso é uma construção democrática nossa. Quer dizer, a mídia vai entender as linhas estruturantes da reforma,
vai ajudar a difundir que a reforma é virtuosa e não cair na armadilha corporativista dos que se beneficiam com isso, que vazam, que tentam atacar o tempo inteiro e que, na verdade, estão impedindo o progresso. Então, é uma construção democrática. O presidente fala, a Câmara vai opinar, o processo como ele descreveu, é o rito democrático convencional, a mídia vai ter tempo de analisar isso, vai jogar seu... Isso, o presidente voltando, isso vai ser entregue, porque nós já temos 2 ou 3 versões alternativas simuladas com os números. Então, ele chegando, a gente entrega, ele bate o martelo e a coisa entra no processo. E aí vocês vão tomar conhecimento e das linhas gerais. A Casa Civil defende pontos mais brandos, principalmente para a idade mínima. O senhor acha que o presidente Bolsonaro vai pender mais para esse lado mais brando? O presidente chegou, vocês se lembram, a dizer, coloquem 57 para as mulheres e 62. O presidente chegou a dizer isso. E o próprio deputado Rodrigo Maia, à época, disse, então a transição tem que ser estreita, tem que ser rápida. Nós simulamos isso também, fizemos com números isso também. Dá 1 trilhão? Não. Favorece muito o nosso governo. Porque na hora que você empurra para frente todo mundo, mas não é sem transição, mas não é generosa o suficiente com quem estava na iminência. Entendeu? Aliás, quem melhor fala sobre tudo isso está aqui. Vocês têm que entrevistar. Eu vim aqui só acompanhar o presidente da Câmara de Deputados, parabenizá-lo e pedir, naturalmente, o rito processual correto, avisando a ele que nós estamos mandando a coisa. Deputado, o nosso Rogério Marinho, nosso secretário da Previdência, conversou longamente com o deputado Rodrigo Maia, por isso que o deputado está bastante informado sobre a estrutura da reforma, tá certo? Depois nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Como é que vocês vão viabilizar a capitalização, ministro? Isso é o 2º capítulo. Obrigado, gente. Obrigada.